No vídeo anterior eu achei que eu ia conseguir terminar, né, de falar sobre as duas consultas, né, e as duas respostas, mas foi possível somente fazer a explicação da consulta da função 03, né? Então faltou essa, 02. Então, somente relembrando por quê? Porque a aplicação que eu tenho na EHM, né? Isso aqui é o projetinho da EHM, só para mostrar. Então, eu tenho uma consulta aqui, ó. Eu tenho uma consulta que é por bit, né? Que é consultar o M0, tá aqui, ó. Ok? Consulta de M0, certo? Que é que nós vamos ver agora, que é do bit. Mas nós vimos a primeira consulta 3, que é desse elemento, que a gente estava consultando o D0, que é uma word, ok? Então, foi explicado no vídeo anterior. Né, os sinais aí, né, as mensagens para essa consulta, tanto a query como tanto a consulta como a resposta, né? A consulta que é a solicitação, a query que é feita do mestre, e a resposta do PLC, que é o slave aí, que respondendo sobre o conteúdo do D0. Então faltou agora nós vermos sobre esse bit, ok? Sobre a consulta desse bit aqui. Então, só para relembrar esse ponto. Então, é isso, a consulta é essa daqui. Então, no nosso manual, né, aqui é o detalhe que eu peguei no meu analisador lógico, né, que eu vou explicar então os conteúdos, mas somente voltando aqui no nosso guia de referência, né, do protocolo Modbus, acho que na página 37, isso, nós vimos a consulta, né, a consulta anterior, então uma antes que é a consulta 02, que aí, isso aqui. Então essa é a consulta que veremos agora. Então ela é uma consulta que eu posso ler e escrever, né, no bit, ok? Então ela tem essa estrutura aqui, ok? Então aqui já deixando que a parte inicial eu tenho lá os dois pontos, a parte final eu tenho os dois caracteres, né, de retorno do cursor e mudança de linha, tá? Mas aqui a parte do conteúdo da mensagem, né, que é a parte do endereço do slave que eu vou estar solicitando, né, fazendo essa query. A função é a 02, essa que nós estamos vendo agora. Aqui é um exemplo, tá? Aqui é qual o endereço, né, que o high do endereço que eu vou consultar, e a parte low do endereço, ok? E aqui quantos pontos, né? Porque aqui eu estou vendo bit, tá? Então quantos pontos aqui? Nesse exemplo, é importante a gente entender esse exemplo aqui para nós entendermos o nosso aqui. Aqui é o seguinte, isso aqui é tudo conteúdo em hexa, né? Então, olha aqui, e ele explica aqui que as entradas de 1 a 16, elas são endereçadas de 0 a 15, tá? Então, é deslocado um só aqui. Então, ele fala que nesse exemplo, a solicitação para ler as entradas, né? São essas entradas, essa faixa. Por que essa quantidade aqui? Porque aqui, ó, o número de pontos high é 0, mas aqui é o 16 em hexa. 16 em hexa, vamos pegar aqui, ó. 16 em hexa, vou escrever 16. Então são 22 posições, né, em decimal. Então se eu pegar as 22 posições e pegar o endereço inicial, que ela começa, eu estou consultando aqui, se eu converter aqui o C4 também, ele vai dar esse número. Né? Provavelmente ele dá um menos, porque como explicado aqui, mas se eu adicionar então aqui o 197, né, aos 22, é a faixa do início, então o início vai até mostrar aqui, ó. Então 197, somando aqui 197, né, mais 22, então é os 218, porque está deslocado um só. Então é a faixa que está explicando aqui. Então na consulta eu estou falando qual é o endereço inicial, né? E aqui qual é a faixa, quantos bits eu vou estar pegando. Aqui estão 22 bits. Então a resposta aqui, olha, podemos ver a resposta nesse exemplo. Ela vem da seguinte forma, o mesmo, né? Respondendo o slave no mesmo endereço dele, respondendo, repetindo isso, né, na resposta, a função na resposta. Aqui ele fala assim, olha, eu vou estar devolvendo 3 bytes aqui. Então, aqui, ó, então os dados são 3 aqui, são 3 bytes, ó, 1, 2, 3, na parte de data, ok? Então, sendo o primeiro, vai mostrar a primeira faixa, né, porque cada byte são 16. Aqui são bytes, são 8, né? Então 8, 16 é que complementa o resto. Então precisou de 3 bytes para esses 22 bits que eu quero, essa faixa de 22 bits. Então só para mostrar aqui, no primeiro dado, que mostra aqui o menor endereço, né? Mais a menos significa, mais à direita aqui. Então
o menor endereço, vai subindo, continua, olha aqui, até o último seria o endereço da faixa lá que está pesquisando, o endereço, o bit mais significativo aqui nessa faixa de endereço, ok? Para nós vermos lá que o nosso, então o data, né, a gente tem que olhar o primeiro que a gente vai querer lá o bit, o M0, né? Ele vai ser o bit aqui mais à direita aqui no primeiro dado, ok? Então só isso. Então vamos voltar agora para vermos aqui. Então a nossa consulta, então lá a IHM está solicitando para o PLC, ela fez essa consulta aqui. Então ela mandou aqui, olha, se eu decodificar aqui, então 2 pontos, depois vem o byte do 0, o byte do 1, conforme eu já explicado. Então convertendo os UNIACs aqui nos caracteres, então 2, 3. Então se eu montar tudo isso aqui, dá isso aqui, certo? Eu tô com 17 bytes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Uma consulta de 16 bytes. E aqui está estruturado dessa forma, então. Então é o 01 aqui a 02 é a função. Então olha aqui, ó, o start address high, então é 0800 em hexa e o low. Por quê? Porque se nós vimos aqui na faixa do PLC de endereço, nós não queremos um M0. Olha onde começa o endereço M0 aqui, ok? Em hexa 0800. Então é isso que eu estou endereçando aqui, isso que eu estou pedindo para ler esse endereço aqui, ok? Aí qual o número de pontos que eu quero? Aqui é 00 e aqui é um 0, mas 0 em hexa é 16. Então eu quero pegar 16 bits, né? Bom, se você tem dúvida disso, eu posso fazer aqui de novo, olha lá. O número em hexa 10, ele é 16 em decimal. Então estou pegando 16 pontos aqui. Ok? Começando então, porque apesar da consulta eu me interessar somente por esse bit, ela não vai fazer uma consulta de um bit, ela aproveita, ela faz uma faixa, o mínimo aqui ela pega aí, ela está pegando esses 16 bits, tá? Sim, ela está solicitando dessa forma, a própria IHM solicitou dessa forma. Então, nós vamos ver a resposta. Então, o PLC respondeu da seguinte forma, ele fala, eu sou o escravo 01, a função que eu estou respondendo é a 012 que você solicitou, eu vou dar uma resposta em 2 bytes. Então, aqui está 2 bytes. Nós vimos lá que o primeiro data, né, contém ali o valor mais à direita é o que eu quero. Como eu estou o M0 é o que está mais o primeiro número aqui. Então, se eu converter esse número aqui 0100, né, se eu converter em os que são os 16 bits, se eu colocar em hexa aqui, ó, então eu tô com 01, na verdade ele é 0001, né? Então ele não vai mostrar números à esquerda aqui, né? Vai ficar só o 1 aqui, do resto é tudo 00. Então esse é o M0, esse é o M1, M2, M3, aí que ele não mostra zeros à direita, mas tá tudo 0, né? Então é assim que é a resposta. Então, na verdade, o conteúdo é porque eu pressionei, quando eu peguei esse dado, eu pressionei lá o meu botão, ele ficou retentivo em 1, né? Então por isso que eu tô lendo nesse momento que eu peguei isso aqui, tava lendo 1 nesse bit realmente, tá? Então é assim que ele montou, é assim que ele respondeu. Então aquele bit que me interessa, claro que eu respondi 16 bits, aí a própria aplicação mesmo na IHM sabe que vai filtrar, vai fazer uma máscara para pegar somente esse bit, né? Porque ela mesmo lá eu solicitei na consulta, como você vê, a consulta eu solicitei apenas o M0, ok? Só que aí, olha, apenas o M0, só que ela falou, vou ler os 16 bits na sequência, né? Então pegou e aí ela vai fazer uma máscara para pegar só esse resultado, né? Que está funcionando, obviamente, quando eu aperto aqui, ele acende lá minha piloto e fica em destaque, e depois fica em 1, depois quando eu aperto de novo fica em 0, então tá respondendo, tá tudo certo. Só explicando isso. Então assim, com esse vídeo aqui eu explico, então essas três partes então desses 3 últimos vídeos só foi para explicar mais ou menos uma visão geral do protocolo Modbus ASCII2, ok? Mas a gente analisando os sinais, a gente vendo os sinais que estão, as solicitações, as consultas e as respostas, a gente vendo isso com o analisador lógico, né? Montando aqui o nosso listener, não o cara que está escutando aqui só, né? Isso aqui só está sempre lendo, qualquer tráfego vai para lá e para cá aqui,
né? Quem conversa somente esses dois trafegam os sinais, e ele só está escutando. Então eu consegui fazer a leitura de tudo isso com o meu analisador lógico, e aí analisamos aí esses sinais para ver se realmente o protocolo, né? Então confirmando, obviamente, que o protocolo é um padrão estabelecido e funciona certinho realmente. Então, depois já na sequência vou fazer basicamente parecido, mas usando o Modbus, o protocolo Modbus RTU. Então nós veremos, porque é o que é mais utilizado também. Nós veremos, fazemos uma aplicação, colocando essa mesma aplicação basicamente em RTU, e aí nós vemos quais são as diferenças, veremos quais são as diferenças. Então é isso, essa parte 3 eu encerro, então eu agradeço a atenção. Muito obrigado.